Olá, boa noite. Boa noite à primeira jornada de odontopediatria, Odonto TT. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live será com o Dr. Antônio Faiani. Estamos aguardando o contato dele, vou ficar aqui vigiando para que a gente possa... Oi, doutora Lúcia. Oi, Carolina. Oi, Margarida. Doutor Antônio Faiani já está aqui. Já adicionei. E ele já está entrando, conectando. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Antônio. Tudo bem? Tudo certo? É um prazer estar aqui com... Posso chamar de você? Então... Entendi. A sua conexão está um pouquinho ruim, Antônio. O som está bom. Melhorou? Só a imagem que está um pouco embaçada. Ah, tá. Deixa eu passar... E eles estão falando que você agora está sem som. É bom que Melhorou passe para um local que tenha uma internet boa, né? A conexão. Uhum. Não melhorou ainda? Não. Peraí, só um minuto, por favor. Tá. Tá sem som e para eles, e a imagem está desfocada. E agora? Eu mudei o canal aqui de comunicação, deu uma melhorada ou não? O som voltou. O áudio está bom. A imagem está começando a melhorar. Tá. Ah, tá. Eu passei pro 4G agora, vamos ver se ela dá uma melhorada. Fortalece o sinal aqui. Deixa eu apresentá-lo antes da sua explanação. Posso? Claro, fica à vontade. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, né, eu sou Mara Tavares, eu faço parte do time Tetas, né, no qual foi idealizada uma jornada, a primeira jornada odontológica, e a Andrea, que é a nossa colega, Stankiviex, não sei se é assim que pronuncia, igual... Stankiex. É um pouco complicado. Igual eu também falei seu nome em italiano e você falou Fagnani. Eu normalmente falaria Fagnani. Não, qualquer forma. Então tá jóia. Qualquer forma. Bom, peço desculpa. Para quem não sabe, doutor Antônio, ele é marido da doutora Andrea, que faz parte do nosso grupo e é uma das idealizadoras da jornada, ok? E ela nos acrescenta muito, eu tenho certeza que os dois irão nos acrescentar muito. Eu vou apresentar o Antônio, o doutor Antônio, da seguinte maneira. Ele foi graduado pela Unesp em 1983, é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, possui pós-graduação em ortodontia e ortopedia facial, é professor assistente dos cursos de especialização e atualização de OFM do NEON, né, em São Paulo, coordenador do Núcleo de Estudos dos Distúrbios do Sono e do Simpósio sobre Ronco e Apneia do Sono de Araçatuba. Eles moram em Araçatuba, interior de São Paulo. Ok? É membro da ABS, é importante dizer, da Associação Brasileira de Odontologia do Sono,
e é palestrante pelo mundo afora sobre odontologia do sono e aleitamento materno. Só isso, gente. Então, por favor, vocês não estão falando com um novato no assunto. A nossa palestra hoje será sobre a prevenção, né, da apneia do sono e distúrbios respiratórios através da amamentação. Eu passo agora para você a palavra, tá, professor Antônio? Pode explanar, ok? E aí eu vou tirar os comentários para não atrapalhar o seu gosto, se você tiver que projetar alguma coisa, e vou anotar as perguntas. E aí nós vamos, ao final, responder as perguntas. Combinado? Vou desativar aqui o comentário. Pode ficar à vontade, tá? Obrigado, Mara. Você sabe que, para quem se formou em 1983, não tem muito jeito de ser novato, não, né? Não, não é novato, de forma alguma. Não, mas a experiência clínica já vale do que muito curso aí. Você sabe que eu fiquei muito feliz e, em primeira mão, eu quero primeiramente agradecer você e toda a equipe da organização aí do Team Tetas e parabenizar por essa jornada que é maravilhosa. Eu acho que é extremamente oportuna, importante, né, para a nossa classe da odontologia. Como é importante a gente despertar esse olhar, né, essa consciência para olhar a amamentação com olhos fisiológicos, com olhos naturais, né? Que a gente vê tanta coisa aí meio equivocada. Então, parabéns para vocês, eu acho extremamente válido, né? Eu sei que isso é um trabalho de uma equipe, de todas vocês que se uniram aí, cada uma no seu local, né? Que agora nós estamos tudo, cada um na sua casa. Cada um contribuindo do jeito que pode, né? Mas sempre tem aquelas que encabeçam mais, né? Não, olha, é lógico, às vezes a ideia brota de alguém, mas a ideia é aquilo que a gente sempre fala, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que a gente sonha junto é realizar. Exatamente. Né? Só dessa forma que a gente consegue realizar. Então, parabéns. E é uma alegria muito grande também ver que vocês tiveram a característica de homenagear a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, né? E eu gosto de afirmar o seguinte, mais do que qualquer desses títulos que você falou, de cursos que eu fiz, o meu maior currículo foi poder ter presenciado em vida a doutora Gabriela Doroti de Carvalho. Né? Eu fui assistente de cadeira dela por mais de 10 anos. Que privilégio! Né? Então, assim, ela foi minha mentora, minha orientadora, minha incentivadora. Né? Então, eu tenho uma gratidão enorme por ela. E fico muito alegre, muito feliz de ver esse reconhecimento que vocês estão dando para ela, porque realmente ela foi, vamos dizer assim, a precursora de toda essa movimentação da odontologia começar a voltar o olhar para o aleitamento materno. Bom, como a gente deu uma combinada, né, Mara? Eu vou fazer uma pequena apresentação, uma introdução no tema. A gente vai falar um pouquinho exatamente disso, né? Por que a amamentação ela é tão importante para prevenir distúrbio respiratório? Correto. Né? Então, eu vou passar alguns slides e eu vou te pedir um favor enorme, viu, Mara? Gerencie o tempo para mim, porque eu costumo demorar um pouco. Pode deixar. Me dá uns puxões de orelha. Imagina, fique à vontade e eu vou administrar. Te ajudo. Para quem tá aqui, meus ex-alunos, meus alunos me conhecem, sabe que eu começo a falar. A gente se empolga, né? Ainda mais sobre o assunto. Ainda mais nesse tema, né? Então, gente, olha, vamos começar falando do começo, né? Roncar não é normal em nenhuma idade, né? Nem na criança, nem no adolescente, nem no adulto. E é muito comum a gente ver alguns pais falando assim, nossa, que bonitinho, meu filho está dormindo tão profundamente que está até roncando, né? Quer dizer, isso não é fisiológico. O ronco, na verdade, ele já é um sinal de que alguma coisa não está bem. E como diz o meu amigo Pedro Vinha, todo ronco ele morre de vontade de se transformar numa apneia do sono, né? Então ele já é um preditor realmente de algum problema mais sério que está por vir.
Eu vou fazer um caminho inverso com a gente hoje. Certo. Vamos brincar de raciocinar de trás para frente, tá? Vamos começar a falar um pouquinho da apneia no adulto. Hoje, vocês percebem que a medicina, de uma forma geral, começou a estudar muito sono, né? E vários dos seus distúrbios. Eu vou focar um pouquinho, lógico, no ronco e na apneia, que são os distúrbios respiratórios obstrutivos, que é o que mais interessa para a nossa área, da odontologia, né? Então, vamos começar a pensar o seguinte. Nós temos a apneia com uma alta prevalência na população. Segundo os últimos trabalhos de pesquisa, aproximadamente 1/3 da população sofre desse distúrbio do sono. É uma comorbidade grave, né? Traz sérios problemas cardiovasculares, metabólicos, cognitivos, enfim, um monte de coisa. Mas se a gente começar a avaliar a população, qual que é o perfil do roncador ou do apneico, né? Mesmo na idade adulta? A gente vai perceber o seguinte, que aquela pessoa, ou ela é mais gordinha, mais baixinha, pescoço curto, pescoço grosso, né? E sempre acompanhada de algum grau de maloclusão. Normalmente, a grande maioria do quê? De uma retrognatia, né? De uma classe 2, vamos falar assim, né? Às vezes a gente pode ter alguns espectadores aí que não são da área, mas aquele queixinho para trás, a mordida para trás, vamos falar assim. Ou se não, qual que é o outro biotipo bem frequente na apneia do sono? É aquele mais magrinho, o padrão vertical que a gente fala, né? De uma musculatura mais frágil, mas em compensação uma via aérea também mais estreita, muito mais fácil de se colapsar, ou seja, de ela se obstruir durante o período do sono. Mas também sempre acompanhado de alguma alteração morfológica na cavidade bucal. Aí eu pergunto para vocês, o adulto desenvolveu essas características depois dos 30, 40 anos? Eu acho que não, né? Na verdade, essas características a gente já vai estar percebendo nesse indivíduo na adolescência, na segunda infância e até na primeira infância. Então, nós vamos ter, assim, eu coloquei alguns nomes ali, que algum material, são material de aula também, tá, gente? Ectoblástico é só um biotipo, tá? É aquele biotipo, assim, da pessoa mais magrinha, mais compridinha, né? Que são aqueles biotipos mais desfavoráveis, que sofrem mais as agressões do meio ambiente, enfim. Então, se a gente perceber que a criança, né, seja na primeira, na segunda infância, na adolescência, ela já apresentar algumas alterações do seu padrão de normalidade, de crescimento, desenvolvimento, não só do dentinho, tá, gente, mas principalmente das estruturas faciais, com certeza essa criança ela já vai estar apresentando algum distúrbio respiratório do sono, ou ela vai ser o quê? Um potencial adulto que vai virar um apneico. Por quê? Porque a apneia, na verdade, ela é uma doença que ela agrava com a idade, com o envelhecimento, né? Nós vamos ter a questão da hipotonia muscular e também um outro fator muito importante que é a tal da obesidade, né? Que é uma briga que todo mundo tem, não é verdade? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar clínico, né? Não só pela estética, olha, o dentinho está torto, não só porque o queixinho está para trás, mas é importante a gente começar a olhar, ter esse olhar voltado para o aspecto funcional. Vamos ver como é que está a respiração dessa criança. E, normalmente, essas disfunções, essas alterações morfológicas vão estar muito relacionadas aos 3 planos espaciais, vamos dizer assim, né? A arcada vai estar fechadinha, o céu da boca vai estar lá para cima, aí eu posso ter uma cobertura excessiva, que seria uma mordida profunda, ou uma mordida aberta, enfim, dependendo do padrão muscular que esse paciente for apresentando, né? E, fatalmente, essas características vão perdurar até a idade adulta. E aí, somando com esses outros agravantes, como eu falei, a questão da idade, do envelhecimento, da obesidade, da hipotonia, que é característica do envelhecimento, realmente vai potencializar que esse paciente acabe desenvolvendo a apneia do sono. E no outro biotipo, que seriam mais os gordinhos, né, de pescoço curto, que podem ter uma via aérea um pouquinho mais larguinha, mas em compensação vai ter mais massa muscular, mais volume de tecido mole, que vão provocar essas obstruções também, né? Então é fundamental que a gente faça essas avaliações sempre voltando para essa questão da respiração. Vocês conseguem ver bem essa animaçãozinha que eu coloquei ali? Está um pouco então, embaçado, professor. Voltou a ficar um pouco embaçada a sua imagem.
Poxa, que pena. Fiz com É tal tanto da carinho essa internet, mas animação. isso acontece. Se tá dentro do que você pode fazer, tá feito. Sim, não. Eu vou explicando. Então, o que, que vai acontecer? Se essa criança tiver uma microagnatia, um queixinho pequeno, uma maloclusão, e não for feita uma abordagem terapêutica para corrigir isso na primeira idade, fatalmente ela vai levar isso para a idade adulta e vai ser um agravante para a questão da instalação dos problemas respiratórios, né? Certo. E nós, dentistas, né, a odontologia, de uma forma geral, principalmente a especialidade da odontopediatria, possui ferramentas terapêuticas extremamente importantes, né, como ortopedia funcional, ortopedia mecânica, a própria ortodontia, onde a gente consegue devolver o equilíbrio, tanto morfológico como funcional para essa criança, né? Professor, tá sem som. Gente, Né? Essas voltou. características dele. Ah, mas... Tá. Voltou? Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Tá, Nara? às vezes Ou está não? falhando um pouco o som. Mas é a Ah, tá. instabilidade da Bom, eu vou... internet. Ok. Então, gente, vamos dizer o seguinte, né? Eu já percebi que a minha criança pode apresentar essas características, né? Mas e aí, eu só vou ter uma intervenção curativa? Só vou tratar defeito, né? Será que eu não consigo ter uma interferência no sentido de evitar isso ou minimizar isso? Então, eu poderia estar atuando preventivamente, né? E onde que a gente pode iniciar essa prevenção dos distúrbios respiratórios do sono? Tem um autor da ortopedia funcional, que é o professor Pedro Planas, né? Que é um brilhante, né? Que é o papa da nossa ortopedia funcional, que ele falava o seguinte: o que nós passamos no nosso primeiro ano de vida, nós vamos ter um reflexo do restante da nossa vida. Então, seja, a estimulação que nós tivermos no nosso primeiro ano de vida, se ela for positiva, fisiológica, induzir a um bom crescimento, a um bom desenvolvimento, não só morfológico, mas também na questão funcional, estabelecendo um bom padrão de respiração, de mastigação, da fala, da deglutição, nós vamos ter um resultado final positivo e vamos ter isso, vamos colher esses frutos para o resto da vida. Porém, se o nosso estímulo for deficiente, for patológico, como é o estímulo provocado pelo aleitamento artificial, com a mamadeira principalmente, né? Nós vamos ter o quê? As tais das atrofias, né? Tanto as atrofias no formato, que a gente mostrou agora há pouco, né? Aquele queixinho diminuído, a arcadinha fechadinha, e, consequentemente, alterações nos nossos padrões de funcionalidade. Nós vamos ter uma respiração adaptada, nós vamos ter uma deglutição adaptada, uma mastigação prejudicial, né? E um outro autor, também da ortopedia funcional, o professor Rolf Frankl, ele observava o seguinte: o principal vetor da nossa vida, qual que é? É a respiração, não é verdade? A gente não fica 3, 4 minutos sem respirar, porque senão a gente morre. Então, ele é extremamente importante que ele seja de uma forma fisiológica para exatamente nos dar essa qualidade de vida. E ele observava o seguinte, que para a respiração ela ser estabelecida de uma forma adequada, era fundamental que algumas estruturas da nossa face, né, tanto da boca como do espaço faríngeo, funcionassem adequadamente. E ele chamou essas estruturas de válvulas vitais, onde a abertura do nariz seria a nossa V1, a válvula vital 1. A abertura da boca, né, os lábios, seria a nossa V2. Vocês podem achar que eu estou sendo muito teórico, mas isso aqui vai fazer a gente entender muito bem o mecanismo daqui a pouquinho, tá? A V3 é aquele espaço, sabe onde a gente tem ali o palato mole, a úvula, a campainha, né, que o pessoal fala muitas vezes? Aquele músculo ele tem uma função muito importante no controle da respiração e da nossa deglutição. E mais para baixo um pouquinho a gente tem a epiglote. Todo mundo já deve ter ouvido falar na tal da epiglote, que é o que abre e fecha o espaço do nariz. Muito bem.
Para a gente conseguir ter uma respiração adequada, é fundamental que a minha V1 e V2, ou seja, o nariz e a boca, estejam fechadinhos. E a minha V3 e a V4 estejam fechando o espaço da boca e liberando o espaço das vias aéreas, né? Ou seja, o ar que vai entrar pelo nariz, ele tem que ter uma passagem livre ali. E como que eu consigo fazer com que essa musculatura trabalhe dessa forma sincronizada, em perfeito equilíbrio? É lógico que a gente já nasce com esse poder de fazer uma respiração, mas ela precisa ser amadurecida, precisa ser treinada, né? E o principal estímulo que nós vamos ter para fazer isso é através do aleitamento materno. Olha que interessante, nessa imagem aqui, quando um bebê está abocanhando o bico do peito materno, como que está o comportamento dessas válvulas vitais que eu falei para vocês agora há pouco. Olha só, meu nariz, que é a V1, a minha boca, que é a V2, estão fechadinhas. A minha V3 e a minha V4, que é ali atrás, né? Na região posterior da cavidade bucal, estão fechando o espaço da boca, permitindo a passagem do ar naturalmente, né? Então, e uma coisa que é interessante, que a hora que que o bebê vai fazer a deglutição, né, a hora que ele extrai o leite do bico do peito, essas válvulas vão atuar harmonicamente, permitindo com que o leite vá ali para o esôfago, fechando ali o espaço da laringe, de forma que eu não tenha nenhum conflito entre a respiração e a deglutição. Concorda comigo? Então, vamos lá. Tem um filminho aqui que vai ilustrar bem isso que eu estava falando, né? Às vezes a gente vê a imagem e na sua dinâmica de funcionamento é muito interessante. Então percebam que a respiração e a deglutição, ela ocorrem simultaneamente durante o aleitamento. A criança não para de fazer o aleitamento para poder respirar, né? É sincrônico o negócio, né? É automático isso. Porém, quando a gente coloca esse treco aqui na boca, e olha, Mara, sinceramente, me dá uma vontade de usar uma expressão que você usou na sua live. Você falou da chupeta. Foi tão espontâneo. Foi tão espontâneo. Eu peço desculpa, viu? Imagina, gente, saiu imagina. Na hora que eu vi, eu até depois falei, meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Mas foi bem oportuno. E, na verdade, quando a gente usa esse tipo de artefato, né, para não falar outra coisa, nós vamos ter uma dinâmica de funcionamento dessas válvulas vitais totalmente alterada. Ou seja, ela vai induzir uma postura de língua totalmente alterada. Sim. A Mara, na live dela de terça-feira, explicou muito bem isso, a postura da língua, os movimentos mandibulares, toda a estimulação que essa propriocepção iria provocar nesse sistema. Então, vejam bem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem essa imagem, estamos. Se puder dar um zoom. Está muito boa. Né? Vocês vão perceber que ali atrás, na região posterior da língua, a minha V3 e a minha V4, elas estão separadas. Sim. Né? A língua ela é tão entulhada, ela é tão forçada a ficar lá para trás na cavidade bucal, que além dela obstruir a passagem do ar ali no espaço orofaríngeo, ela tira o contato da V3 e da V4. Isso vai prejudicar demais o seu sincronismo durante a função da respiração e da deglutição. De forma que, a hora que a criança está tirando leite da mamadeira, né, ela não consegue fazer a respiração simultaneamente. Para ela poder respirar, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que abrir mais essa boca, projetar mais essa língua para frente, né? Para poder dar a passagem do ar. É muito comum a gente ver a criança, quando está com a mamadeira, ela às vezes até tirar a mamadeira da boca para poder dar uma respirada e depois voltar a mamar novamente. Gente, nesse momento, ela praticamente está fazendo uma apneia. Sim. Acordada. Falta de ar, né? Porque ela vai ter que buscar para sobreviver. Exatamente. Tanto que tem trabalhos que mostram que existe uma menor pressão transcutânea de oxigênio, ou seja, você tem uma piora na oxigenação sanguínea no final dos períodos da mamada, do aleitamento artificial. Né? Já no aleitamento materno, nós mantemos uma excelente taxa de oxigenação sanguínea, além de manter uma boa temperatura corporal.
No aleitamento artificial, você tem uma demanda de volume muito grande de leite para o estômago da criança. Então, o que, que vai fazer? O sangue vai ter que se concentrar no aparelho digestivo. Vai faltar sangue na pele, né? No setor periférico do corpo. Isso vai provocar até uma queda da temperatura. Por causa do fluxo que é maior, que sai da mamadeira. Por causa do fluxo. E rápido, né? Muito rápido. Enche o estômago muito rápido da criança. Então, você falou muito bem na sua live, né? Mas eu vou só repetir rapidamente aqui. Sempre. Existem diferenças fundamentais, né, na amamentação e no aleitamento pela mamadeira. Tanto na pega do bico, no peito, a gente vai estar promovendo uma estimulação dos músculos dos lábios, fortalecendo o vedamento labial, fazendo com que a minha V2 permaneça fechada. Já na mamadeira, não. Eu não tenho esse trabalho, meus lábios ficam hipotônicos, evertidos, curtos. Quer dizer, eu perco aquele selamento labial passivo, né? A forma de extração do leite, né? A língua tem uma participação extremamente ativa no aleitamento materno, através da extração daqueles movimentos peristálticos. Ela está sendo trabalhada, tonificada, né? Com uma postura mais anteriorizada, liberando espaço lá atrás para a respiração. Na mamadeira, a gente acabou de ver na gravura que é o contrário, né? A língua fica totalmente posteriorizada, né? A deglutição e a respiração ela é bem sincronizada durante o aleitamento materno. No aleitamento artificial é totalmente desincronizado. Tanto que a criança é muito comum também apresentar engasgos. Descompassada mesmo. Descontrole total, né? E sem falar na questão da forma e elasticidade do bico, que você já falou também, que são diferentes, que vão contribuir aí para que haja uma péssima estimulação. Bom, já foi bem abordado também essa questão da hiperpropulsão mandibular, né, no sentido de estimular o crescimento da mandíbula, tanto em comprimento como em altura. E, nesse momento, no aleitamento materno, gente, nós temos a participação de mais de 100 músculos, praticamente, né? Nós temos os músculos mastigadores, Professor, deixa eu te interromper só um pouquinho. Sabe o que me fez lembrar do slide? Você vai poder, inclusive, me ajudar. Tá. Sobre a sincronia, né? Entre respiração, deglutição, numa criança. Imagina... Sim. Um bebê, um recém-nascido, que sempre aprendeu, né, a sugar, a deglutir, e ele precisa, ele saiu, acabou de nascer, e ele vai precisar usar um bico artificial. O quão difícil não deve ser isso para ele? Muito difícil. Deve entrar em curto-circuito o cérebro. Por isso que nas primeiras vezes ele vai se sentir sufocado, vai ter muito engasgo. Por quê? Porque a musculatura da língua não está lá atrás para bloquear aquele jato de leite que está vindo, né? Então vai ser difícil ele se adaptar nessa forma. E o reverso, o contrário é verdadeiro também. Então, só que assim, né, Mara? Eu não vejo situações que seja necessário usar bicos. A gente tem outras formas de aleitamento, caso não seja possível aleitamento materno. E eu quis chamar essa atenção exatamente porque todo mundo, independente se é dentista, independente da profissão, do grau de conhecimento, o quão para poder corroborar a importância da amamentação e que os estudos mostram que a maioria dos bebês recebem um bico artificial na primeira semana, inclusive no primeiro dia. Isso é um estudo, inclusive, da Gabriela Butini, que vai falar a semana, que possivelmente vai falar na jornada. Isso é muito grave. E sem motivo nós lutamos nenhum. Na verdade, a gente luta contra uma cultura do desmame, né? Impostas aí pelas mídias, por interesses comerciais, enfim. E cabe a nós aqui, até por eventos como esse, exatamente desconstruir essa imagem cultural, né?
Você vê que não só nessa coisa já no hospital, a criança já sair de lá... Exatamente, interfere todos esses movimentos fisiológicos sincronizados, de engrenagem que você está mostrando. A criança fica completamente perdida, confusa. Olha, nesse próximo slide, a gente procura ilustrar exatamente isso, né? Como é diferente a mecânica da amamentação no peito e na mamadeira, né? O nível de musculatura que são excitados é totalmente diferente, os movimentos são totalmente diferentes, a postura da língua é totalmente antagônica, podemos dizer assim, que uma está para frente, a outra está para trás, né? Então, não tem como a gente falar que não faz mal, né? Na verdade, faz muito mal, sim, né? Porque a gente sabe que no aleitamento artificial, na mamadeira, a gente vai ter uma pobre estimulação mandibular. E isso vai diminuir, vai provocar o quê? Uma diminuição do comprimento da mandíbula, deixando a criança com o queixinho pequeno. Aí é tão comum a gente ouvir no consultório, nossa, mas por que tem tanta criança que tem problema de queixo pequeno, né? Aí, é genético, mas tudo é... Gente, tudo vai nas costas da genética. E a gente que não é bem assim. Né? Não, quando a gente estuda, né, essas incidências, a epidemiologia das maloclusões, a gente entende que de 67% a 70% das causas são de origem funcional. Isso. Quer dizer, praticamente 1/3 dos problemas vão ter de uma origem genética. Apenas. Porém, se essa criança for bem estimulada desde o nascimento, desde o seu primeiro ano de vida, isso pode ser minimizado, né? Então, essa pobre estimulação vai provocar isso, que é o que a gente mais vê nas crianças, infelizmente, né? Criança lá com perfil extremamente convexo, mandíbula pequena, aí vem as maloclusões, né? Queixinho para trás, olha lá, os dentinhos inferiores muito para trás em relação aos superiores. Só que essa pobre estimulação não vai provocar só o problema na mandíbula. Na verdade, a maxila, que é a nossa arcada superior, também vai sofrer. Principalmente um estreitamento, que seria a tal da atresia maxilar. E aqui, mais uma vez, citando o trabalho do nosso amigo Pedro Vinha, né? Onde ele fez um trabalho interessante, onde ele avaliou os grupos, né? Os grupos amamentados, eles tinham um desenvolvimento transversal da maxila normal. Um fluxo nasal, né? O fluxo aéreo nasal livre, menor incidência de problemas respiratórios nesse grupo. Já o outro grupo, que passou pelo aleitamento artificial, com o bico artificial, houve uma maior incidência de dimensões transversais da maxila reduzidas, fluxos nasais obstruídos, uma respiração bucal, risco aumentado para doenças otorrinolaringológicas, né? E, obviamente, maior risco de SALS. Então, quando a gente fala por que a amamentação ela trabalha como uma prevenção da apneia do sono, tá aí a resposta, né? Porque, na verdade, ela vai promover um estímulo de crescimento e desenvolvimento das estruturas anatômicas, e não só anatômicas, como a gente viu ali no funcionamento das válvulas vitais, dos circuitos neuromusculares, que vão estabelecer o padrão correto de respiração, né? E lembrando, gente, essa animação é uma animação muito legal, que é do nosso colega, Dr. Germano, que também é professor lá no Neon, em São Paulo. A gente tem que pensar o seguinte, vamos abrir nossa mente que as alterações não estão só dentro da boca. Se eu tenho uma maxila atrésica, uma arcada estreitinha, um palato elevado, olha só o que acontece. Vocês conseguem visualizar o que aconteceu ali nessa imagem? Olha, eu vou fazer de novo. Olha. Toda a fossa nasal, todas as cavidades do sistema aéreo respiratório, elas também sofrem uma diminuição volumétrica. Isso, de uma certa forma, vai prejudicar enormemente o padrão da respiração da criança. E, mais uma vez, voltando àquela questão, se a terapêutica não for abordada na primeira infância, ela vai levar isso para o adulto, né? E, fatalmente, vai contribuir para ele se tornar um grande apneico. Então, gente, por todas essas informações que a gente está vendo, esse é o principal estímulo que nós temos para prevenir a apneia do sono, né? E a própria imagem já diz tudo, né? Quase igual a Mara, né? Ó, pra cabeça. Mostra a língua para ela. Tá certo? Olha... Além disso,
Oi, eu tô quase Isso que eu ia te avisar. Faltam 4 minutos. Tá? Não é para acabar a live, não. Tá, 4 minutos de tempo para explanação. Legal. Então, a gente sabe que tem outros fatores externos que também vão influenciar ali no crescimento, desenvolvimento das vias aéreas, né? Principalmente a questão da gordura, Sim. né? E a gente fala, porque nós temos acúmulo de gordura até dentro da língua, que vai prejudicar o padrão da respiração. E a gente sabe que as crianças aleitadas pelo peito materno têm um IMC muito mais favorável do que aquelas aleitadas pelo leite de vaca, que vai provocar uma engorda, né, absurda, que não é saudável, né? Fora isso, nós temos as características craniofaciais, que basicamente a gente falou. Nas crianças aleitadas no peito materno, isso vai ser minimizado, né? Mesmo que seja uma característica hereditária. E aí vem aquela questão da hipertrofia dos tecidos linfóides, né? Que é muito falado como a principal causa da apneia, do ronco na criança. Aí nós vamos entrar naquela história de quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, né? E aí eu pergunto para vocês, gente, a criança já nasce com adenoide, com a amígdala hipertrofiada patologicamente? Ou ela vai desenvolver essa hipertrofia de acordo conforme ela for trabalhada, conforme ela for estimulada? Então, e essa hipertrofia patológica pode ser provocada tanto por agentes virais, microbianos, mas principalmente por fatores alergênicos. E esses fatores alergênicos são principalmente provocados por quem? Pelo tal do leite de vaca, ou leite de fórmula, né? Então, na verdade, é muito discutível se a adenoide e a amígdala, a sua hipertrofia, elas são as causas da respiração bucal. Na verdade, a gente considera muito mais uma consequência. E aí nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o tratamento desses distúrbios respiratórios do sono, onde a principal indicação é a cirurgia da remoção dessas glândulas, né, da amígdala e da adenoide. Porém, o próprio trabalho do professor Christian Guilleminot e Huang, né, que foi feita uma revisão sistemática muito grande em 2015, ele mostrava que mais de 30% das crianças, né, que faziam adenotonsilectomia continuavam com algum grau de apneia residual. Ou seja, eles observavam o quê? Que ainda existia, principalmente a morfologia maxilofacial anormal, que estariam contribuindo para ter a dificuldade da recuperação do padrão da respiração normal da criança. E, na verdade, essa morfologia alterada é aquela forma roubada pela mamadeira, né? Sim. Que aí nós vamos ter que trabalhar para restabelecer. E olha como o leite materno ele é importante, né? Como é uma fórmula mágica. Mesmo que a mãe não queira, mesmo que a mãe não tenha consciência, o teor de nutrientes do leite materno para favorecer a qualidade do sono, olha só que interessante. Ele apresenta níveis de cortisol, que é o nosso hormônio da vigília, o hormônio que nos mantém acordado, né? 3 vezes mais altos no leite da manhã do que no leite da noite. A melatonina, que também é um outro hormônio indutor do sono e também favorece a digestão, ela mal pode ser detectada no leite durante o dia, mas à noite ela tem picos de produção, né? O leite noturno também contém níveis mais elevados de certos blocos de construção de DNA que ajudam a promover o sono saudável. E o leite do dia, pelo contrário, ele tem mais aminoácidos e vão promover uma atividade melhor do que o leite noturno. Então, olha só que maravilha que essa fórmula fisiológica que nós temos, né? Que, junto com outras características, vão ajudar a estabelecer o ritmo circadiano na criança. Sem dúvida. Né? Então, gente, voltando um pouquinho à questão da nossa atuação do cirurgião dentista, né? Como que a gente pode fazer? Principalmente, atuar prevenindo, né? Na primeira infância, orientando os pais. Na verdade, essa orientação já tem que nascer desde quando os pais decidem que vão ser pais, né? Eles já têm que começar a pensar até na questão dos modos de nascer e como vai ser essa estimulação nos primeiros anos de vida. Então, nós, dentistas, temos que parar com essa história de achar que mamadeira e chupeta até os 2, 3 anos não provocam alterações. Provocam, sim. Isso é mais do que documentado, mais do que comprovado. Eu pergunto para vocês, se eu for numa academia e fizer o exercício correto durante 6 meses, eu vou ficar com a minha musculatura bem legalzinha, não vou?
E se eu passar 2 anos e meio fazendo exercício errado, o que vai acontecer com a minha musculatura? Vai se detonar, não vai? Vai. Então, se isso acontece no adulto, imagina o que isso pode acontecer numa criança que tem um metabolismo extremamente acelerado, que está num crescimento, um desenvolvimento extremamente intenso, com certeza vão provocar alterações significativas. Então, uma das primeiras formas que nós temos para atuar exatamente é isso, é apoiando, protegendo, incentivando, valorizando o aleitamento materno. E orientando os pais que, após o aleitamento materno, a introdução alimentar seja de alimentos mais saudáveis, mais durinhos, para estabelecer o quê? Um padrão de mastigação adequado. Porque depois da estimulação do aleitamento materno, é a mastigação que vai continuar a estimulação correta do crescimento dessas estruturas bucais, né? E, gente, isso é tão importante, porque a apneia, ela é uma doença grave em qualquer idade, mas na criança ela é muito mais grave. Tanto que, olha, a Academia Americana, que estabelece as características, né, a classificação da gravidade da apneia infantil, estabelece o seguinte: o IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, que são os eventos respiratórios que ocorrem durante 1 hora de sono, não deveria ser nenhum. Se for um evento por hora, já é problemático para a criança, né? Então, a partir daí, nós vamos ter uma outra classificação de leve, moderada, severa, que é bem diferente da do adulto. Para vocês terem uma ideia, a apneia leve do adulto ela vai de 6 até 15, né? Aqui na criança é de 1 a 5 e por aí vai, né? E é tão importante porque, como a gente falou no início, a apneia do sono ela causa sérios problemas, sérias comorbidades, déficit de desenvolvimento, de crescimento, déficit cognitivo. A criança na fase de aprendizado ela vai ter dificuldades de concentração, de memória, de aprendizado, né? Vai ter a questão da hiperatividade, aí vai entrar naquele assunto que merece outra live, né? Aí vai ser diagnosticado com TDAH, aí vamos dar Ritalina para uma criança que respira mal. Bom, enfim, relatos de convulsões e principalmente, gente, olha, a apneia, a principal patologia que ela causa, vamos dizer assim, a mais grave, é o quê? É a queda da oxigenação do sangue, a tal da hipóxia. Então, nos casos mais graves, nós podemos ter hipóxia cerebral nas crianças. Imagina naquele cérebro que está num desenvolvimento extremamente acelerado, com uma formação de mais de 1000 sinapses por dia, ter uma hipóxia durante o seu sono, né? Vai ser extremamente funesto para ele. E sem falar, e até em relatos de casos de morte súbita, né? É verdade. Abaixo do ano. Bom, dito isso, gente, a gente só pode dizer o seguinte: vamos apoiar, valorizar o aleitamento materno, que com certeza é a principal preventiva, a principal prevenção para que não só a criança desenvolva os distúrbios respiratórios do sono, mas para que não vire um adulto apneico no futuro. E olha, trabalhos mais recentes têm mostrado que no apneico adulto grave existe uma redução de até 20% do tempo de vida, gente. 20%. Se a nossa expectativa de vida hoje está em torno de 90, 95 anos, nós vamos estar perdendo em torno de 18 anos de vida pela morte precoce provocada pela apneia do sono. E vamos aqui lembrar da minha vidinha, né? Para finalizar, exatamente a gente vai atuar não só na teoria, né, mas principalmente na prática com os nossos filhos e principalmente demonstrando para os nossos filhos menores, né, criando uma cultura da amamentação, que as suas bonecas têm que ser aleitadas no peitinho. Isso aí. E não na mamadeira que vem junto, né? E finalizando mesmo, gente, aproveitando mais uma vez, queria aqui deixar registrado minha admiração, gratidão, respeito pela doutora Gabriela Doroti de Carvalho, que é a minha grande guru. Desculpa me alongar. Não, de forma nenhuma. Eu fiquei preocupado com o tempo. Mas está dentro do previsto, tá tudo certo. Tá certo? Ó, parabéns pela legal. Super aula. Foi uma aula muito explicativa. Eu aprendi um monte de coisa nova. Eu não usava, não usava a classificação do professor Wolf Frankel, né? Sabia da existência das válvulas vitais, mas é muito mais fácil de entender dessa maneira, né? De você entender. É mais didático de explicar. Eu gostei.
como que é a influência, né? Como que a teta influencia no bom desenvolvimento desses mecanismos respiratórios e a mamadeira influencia negativamente, né? Simplesmente ela não excita, fica tudo sincronizado, bagunçado, aquela língua lá atrás, obstruindo a passagem do ar. Não tem como a criança respirar. O que eu achei interessante é a didática, que é mais fácil deles entenderem que o nariz das pessoas entenderem que o nariz é uma válvula, né? A boca é outra. Inclusive, sim, tem, professor, uma pergunta de um colega, está perguntando qual é o nome da válvula V3. O senhor responde? Do músculo que envolve a válvula V3. Olha, o nome certo dela é velopalatina. Velopalatina. Ela é formada pela musculatura do palato mole e da úvula. Certo. Né? E a V4? A V4 é a válvula epiglótica, que é formada pela epiglote. Perfeito. O seu sincronismo, elas vão fazer o seguinte, no momento da respiração, elas vão liberar todo o espaço faríngeo e fechar para a cavidade bucal. Para que nada da boca venha atrapalhar a passagem do ar. E no momento da deglutição, na hora que eu estou mandando alguma coisa para dentro do meu corpo, né, eu vou fechar a comunicação com o nariz e fechar a comunicação com a laringe, que é a entrada para os pulmões, e vou liberar a passagem para o esôfago. Então, ali que eu vou fazer a minha deglutição, seja de saliva, seja do leite materno, seja de alimentos, de qualquer coisa. Certo. Né? Olha, eu vou passar aqui o recado que a nossa colega, chamada Maria Cristina, da Vital Odontologia, disse que também estudou com a doutora Gabriela, no Neon RB, e que merece toda a nossa reverência. E a Amanda diz que o marido dela mamou apenas 2 meses e que é magro e tem apneia. Pois é, não é porque será. Por que será? Mamou 2 meses. E depois desses 2 meses, magro, o que aconteceu? Tem apneia. E disse que na verdade, e diz ainda que ele foi o maior apoiador dela na amamentação. Gente, esse é um tópico extremamente importante. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, não adianta a gente estudar tudo isso, a gente valorizar a amamentação, se a mulher não tiver o apoio necessário para exercer a amamentação. E o papel do homem, nesse caso, é extremamente importante. Os homens, às vezes, na maioria das vezes, o que faz? A mulher que tem teta, ela que se vira para amamentar. E vai dormir, verdade, né? Não é dorme a noite toda, madrugada. Aí a desculpa que trabalhou o dia todo, está cansado, mas também não vê que a mulher também teve todas as suas atividades o dia todo. E o mais interessante agora, que eu ainda vou colocar mais ainda lenha na fogueira, é que o dinheiro da mulher é igual o dinheiro do homem, né? Engraçado, né? Pois é tão interessante. Você sabe que tem um slogan que eu gosto muito, né? Que foi num cartaz do Ministério da Saúde. Eu não vou me lembrar o ano, foi até quando eu estava com a Gabriela ainda, isso antes de 2002, que falava assim: quem tem peito dá leite, quem não tem. Isso aí. Eu acho que é bem isso, sabe? O homem ele tem que assumir o seu papel de apoio, de dar segurança, de promover tranquilidade. Nos intervalos das mamadas, a mulher precisa se restabelecer. Então, não custa ficar ali, cuidar da criança um pouquinho, ou ir lá, preparar uma comidinha, enfim. Lavar a vasilha, dar banho na criança maior. Não é auxiliar, sabe? Na verdade, não é ajudar. Exatamente. É o seu papel, realmente. O papel, quando eu falei que o dinheiro dos dois é igual, gente, é porque não existe função de homem e função de mulher. O que existe... Se eu faço melhor isso porque eu tenho peito, eu vou amamentar, mas se você faz melhor uma comida, por que o homem não vai poder fazer a comida? Ou porque não existe isso? Nós temos que mudar essa cultura machista de achar que a mulher que tem que assumir a casa, o pagamento, assumir os filhos e tudo mais. Agora vem o Dia dos Pais.
Tenho certeza que você ajudou muito a Andréia, muito, em todos os sentidos, de literalmente segurar o bebê para amamentar, acordar, apoiar o bebê. O homem pode fazer a massagem nas costas, pode dar água. Sim, o homem sim. pode lavar a vasilha, cuidar da casa. Para a mulher ficar sabendo que tem um companheiro, que tem um parceiro, entendeu? Isso é muito importante dizer. E fazer o mais novo dormir enquanto a mais velha está mamando. O meu caçula dorme comigo até hoje, ele já tem 9 anos. Porque ele acostumou a dormir com o papai. E você sabe, eu só queria tocar no outro assunto em relação à participação do homem, que eu acho que assim, é extremamente importante a gente falar o seguinte. É muito triste quando a gente vê o depoimento de uma mãe que chega para a gente até em lágrimas, falando, olha, eu tive que desmamar meu filho porque o meu marido queria me usar. Quer dizer, o homem ainda tem aquela visão sexualizada da mama. Sim. Quer dizer, e não tem conhecimento nenhum de amor, até inclusive, ao seu filho, no sentido de saber que aquilo é o melhor para ele. Sim. Então, que isso mude na cultura, nessa cultura machista também. Totalmente. Né? O prazer sexual ele vai existir de muitas formas. E o fato de você estar ali junto com a sua esposa, criando, adulando o seu filho, já é um enorme prazer, né? E é um momento, e vai passar também. As coisas vão se transformando, nós vamos olhar para trás e vamos ainda ver, né, os absurdos que acontecem, como já aconteceram os absurdos do passado histórico, né? Só para citar, a escravidão é uma delas. O que era normalíssimo na época, hoje a gente olha e acha um absurdo. Se Deus quiser, vai chegar lá na frente, nós vamos olhar para trás, nós vamos achar um horror os homens, sexo masculino, que não ajudavam as suas mulheres. Assim eu espero, né, que isso vá mudando. E o papel do homem é fundamental e isso não vai torná-lo menos macho, menos homem, de forma nenhuma, muito pelo contrário. E, inclusive, isso precisa mudar até dentro da cabeça das próprias mulheres, né? Porque existem mulheres muito mais machistas do que, às vezes, o próprio homem, né? Não deliberadamente, às vezes, ou porque querem que seja assim, mas porque foram criadas dessa maneira. Foram criadas, achando assim, que nasceu para agradar homem, nasceu para poder só agradar o homem, né? Não só sexualmente, mas agradar de posturas submissas, de lavar, passar, cozinhar, fazer tudo para ele, enfim. E tem mulheres que realmente são machistas porque acham que realmente deve ser assim, mas cada um opta pelo que acha melhor, né? Mas o papel do homem, do pai, é fundamental. Em todos os sentidos. Quando o homem descobrir como que é maravilhoso ser pai e vivenciar a sua paternidade, né? Sentir ali aquele calor, o aconchego do filho no colo, aquele olhar carinhoso de admiração, que só vivenciando a gente consegue expressar, tudo isso vai, se Deus quiser, vai mudar. Isso aí. Professor, eu tenho outra pergunta que eu não vou citar os nomes porque eu não consigo ver aqui, porque o nome tem código, né, no Instagram, não está o nome da colega. Vou juntar duas perguntas em uma só. Primeiro, quando mama mamadeira, se mama deitado, é pior ainda. Então, se mama mamadeira. Sim. Na verdade, ela é ruim em qualquer posição, né? Mas deitado, ela vai fazer o quê? Com que a ação da gravidade vá mais leite. Então, isso vai dificultar mais ainda essa coordenação funcional ali naquela região posterior. Normalmente, isso vai promover o quê? Com que a minha língua fique mais posteriorizada ainda. Ela vai ter que ficar ali tampando a abertura da faringe para conter aquela avalanche de leite que está vindo de uma vez. Senão ela vai morrer afogada. E aí, leva a uma outra pergunta, né? Que quando mama-se deitada na mamadeira, se provoca otite.
Se provoca infecção, porque vai leite para o canal auditivo, não é isso? Ao contrário da amamentação, que não provoca otite. Não é isso? O senhor quer falar? Pode falar. Quero. Exatamente. Aquela V3 que nós falamos, que é aquele palato mole, aquela úvula, conforme ela vai sendo trabalhada no aleitamento materno, né, sincronicamente com a V4, quando ela se contrai e ela fecha o espaço para o nariz, automaticamente ela veda a entrada do ouvido médio. Na amamentação, isso não acontece. Esse vedamento da entrada do ouvido médio, ele não acontece. Então, o leite ele acaba espalhando em toda aquela região e acaba entrando em contato. Então, um dos fatores da otite média exatamente é isso também. Né? A outra... É a hipofunção do músculo tensor do véu palatino que deixa de trabalhar ali a otite média. Sem falar na questão que essa hipofunção muscular também vai mantê-lo sempre obstruído. E de uma forma que não permite a sua aeração, a sua ventilação, que é importante para a sua fisiologia normal. Então, por isso que a otite média é muito maior nas crianças que são aleitadas artificialmente do que das que são amamentadas no peito materno. Perfeito. Uma colega pergunta se não amamentar apenas não usar a mamadeira já é o suficiente ou precisa estimular para poder crescer? Não amamentou, aí não usou mamadeira, mas para poder estimular o crescimento, precisa fazer algum exercício? Olha, existem técnicas de aleitamento, o próprio copinho, né, que você dá, isso é provado até por trabalhos de eletromiografia, né? Que os movimentos que a criança faz no copinho, lógico, não são exatamente iguais ao que ela faz no bico do peito, mas se aproxima bastante, principalmente na musculatura que é trabalhada nesse momento. Então, na impossibilidade de você ter o aleitamento materno, é importante você usar uma técnica que promova esses estímulos, né? Agora, você fazer o aleitamento com a mamadeira, fatalmente você vai ter que precisar de muito estímulo depois para correr atrás do prejuízo. Aí tem uma outra pergunta aqui que fala, então o copo, estou repetindo a pergunta da colega, o copo, depois da amamentação, depois dos 6 meses exclusivo, o copo tem que ser sem bico, tem que ser copo normal. Sem bico. Sem bico. O que a gente mais recomenda é aquele copo, pode ser um copo, aquele copinho de pinga, tá? Pode até ser ele, ou até um copinho de porcelana, de preferência com um bordo mais grossinho, que a criança vai morder aquilo, ela vai massagear os rodetes gengivais na borda ali do copinho. E uma coisa que é importante a gente valorizar, porque a criança, quando ela passa pelo aleitamento pela mamadeira, a própria atração por alimentos mais moles, depois pastosos, vão prejudicar exatamente a questão do padrão de mastigação que ela vai estabelecer pós-aleitamento. Né? Então, isso vai continuar prejudicando o crescimento, né? Mesmo após o aleitamento, através de uma mastigação ineficiente. E como eu falei anteriormente, né, a mastigação ela vai continuar o estímulo de crescimento das estruturas maxilomandibulares após o aleitamento materno. A colega aqui está perguntando, agora eu consegui ler o nome dessa, é a Núbia. Como é a fala aqui do slogan? Quem tem peito dá leite, quem não tem... Dá força. Isso. Força, apoio. Falta 1 minuto, professor Antônio. Olha só. Em nome do Team Tetas, em nome de todas as 40 colegas, nós agradecemos imensamente a sua participação, tá? Foi um show de aula, teve muitos elogios aqui, posso enviá-los todos para você, tá? E agradecer mesmo em nome, e peço assim que todo mundo apoie realmente a amamentação, como o professor Antônio, como a Andréia, como todos nós, sem ser só até a página 2, não é só porque é moda, mas realmente é assim, fisiológico.
Muito, muito obrigada, professor Antônio. Eu queria ficar muito mais tempo aqui, mas faltam 9 segundos. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Em nome do Team Tetas. Outro para você.